Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Bom dia, começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Esse espaço que a Tirol FM oferece, eu falo em oferecer, porque a gente leva até a sua casa, onde quer que você esteja, sempre na manhã do sábado, esse espaço para que você conheça um pouco mais das nossas lideranças, sejam elas lideranças comerciais, sociais, enfim, todas as lideranças, empresários que fazem com que essa roda da economia, a roda do desenvolvimento, tanto ele social quanto econômico, gire aqui na nossa região, na nossa cidade de Teutônia e também no Vale do Taquari como um todo. Hoje pela manhã temos a grata satisfação de receber o presidente do Conselho Administrativo da Cooperativa Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piscinini, 20 anos como presidente dessa importante cooperativa aqui para o Vale do Taquari, por que não dizer também para todo o Rio Grande do Sul. Seu Gilberto, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Uma satisfação estar nesse espaço empresarial, falando um pouquinho sobre a experiência da gente, o trabalho da gente. Afinal de contas, nós estamos inseridos na comunidade regional e é uma satisfação poder falar nesse momento. Bom, presidente, a gente sempre traça um perfil pessoal antes de partirmos para o lado empresarial, para o lado justamente que nos remete ao programa Espaço Empreender. Queria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes, de onde o senhor é natural, de que família o senhor veio. Bem, eu sou natural de Rocaçales, onde eu tenho os negócios, minha granja, produção de engorda de suínos e produção de leite. Evidentemente que Rocaçales é a terra natal, as terras que eu herdei dos meus pais, é onde nós desempenhamos hoje essa atividade, procuramos cada vez mais estar aprimorando ela. E a partir de então a gente tem como vocação a produção agrícola, mas junto com isso meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos, somos uma família de 6 irmãos. O grande objetivo, o grande desejo, o maior investimento que os nossos pais procuraram passar foi a educação para os filhos. Eles lutavam muito para que os filhos pudessem buscar a formação e cada um procurou a sua vocação, e eu, em um determinado momento, acabei também me desligando da propriedade para estudar e trabalhar fora, em Porto Alegre. Então eu fiquei por 2-3 anos em Porto Alegre, trabalhando em banco, e que era o sonho de todo jovem, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, e trabalhar em banco e também fazer a faculdade. Foi o que eu acabei fazendo por lá, estudando contábeis, trabalhando em banco, mas aí muita coisa me trouxe de volta. Eu adorava o que eu fazia lá em Porto Alegre, mas eu achava que tinha mais espaço, mais oportunidades, montar uma propriedade modelo, trabalhar, buscar rentabilidade. E então um jovem de 20 e poucos anos, eu tenho 56 anos hoje, mas eu cresci ouvindo o meu avô, meus avós, meus nonos, na família italiana, né, os nonos e os tios mais velhos, porque o pai era um dos mais novos, eu ouvia eles falarem dos negócios, da cooperativa, porque eles foram fundadores. Então a cooperativa estará fazendo 70 anos no ano que vem, e eu cresci ouvindo isso. Eu sempre pensava na minha cabeça, além de ser associado, sempre pensei como eu poderia estar participando também como produtor, como liderança, mas nunca imaginava ser presidente um dia. Mas eu via meus tios participando de conselhos, participando de coordenação regional, enfim, lá em Rocaçales. Mas era um desejo, eu gostava de conversar sobre isso, gostava de ouvir as experiências deles. E a produção, a seriedade, ser fiel à cooperativa, enfim, estar sugerindo, criticando, enfim, sempre passou isso pela minha mente. Então os anos foram passando, essa experiência que eu adquiri fora, morando fora, foi muito importante, sair debaixo da asa do pai e da mãe, e a gente voltou. E a partir daí, então, claro, começou uma experiência maior, e eu acabei tendo oportunidades, viu em mim um jovem que tinha vontade, era dinâmico, e eu acabei logo adiante assumindo a presidência do Sicredi na época, eram cooperativas de crédito, mas sei que aqui em Teutônia era Crédito de Ouro, lá em Encantado era Crédito Creu, e depois veio o sistema Sicredi, que em 93 eu participei também
da formação da rede Sicredi, e hoje é uma bandeira conhecidíssima no mundo, não no Brasil. Então essas experiências todas foram projetando a gente e, claro, sempre mesmo estilo. A gente sempre fez questão de dizer, eu sou agricultor, fui buscar formação e procurei sempre trabalhar nessa linha. Agora, Gilberto, a gente fala hoje muito da sucessão rural, né? Dos jovens se manterem no agronegócio, que a gente já aproveitou para falar disso no primeiro jornal nessa semana, mas há 30 anos atrás, o senhor falou que estava com 56, há 30 anos atrás, quando foi para Porto Alegre, essa questão de voltar para o campo, ou seja, acredito eu que num determinado momento desse período, o desejo era de sair, né? Ir para Porto Alegre, trabalhar em banco, como o senhor mencionou. Agora, esse processo de voltar para o campo também foi algo, acredito eu, diferente, né? Porque muitos jovens pensavam em sair e não voltar mais. Esse processo reverso que o senhor fez, que importância teve isso na sua formação como produtor e também logo depois como presidente? Eu acho que vai muito da vocação das pessoas. Eu sentia que na grande cidade era importante, você tinha uma roda de amigos, você tinha experiência, você estudava numa universidade com estrutura. A Univasf na época não era o que é hoje, mas eu já tinha começado a faculdade aqui, mas aquela vontade, a vocação de ver a coisa crescer, plantar, criar, era muito mais forte do que ser uma peça dentro de uma grande instituição financeira, que eu gostava também. Eu sempre gostei dessa área financeira, área de gestão, mas eu podia fazer gestão numa propriedade e também podia fazer planejamento. Eu adorava fazer o planejamento do ano, fazer custo. Isso sempre foi da minha... E também gostava de estar me relacionando com pessoas. Eu acho que esse fluxo inverso que aconteceu vai muito em função. Eu tinha uma namorada que era daqui, que não gostava de Porto Alegre. Eu via meus pais trabalhando, mantendo o que a gente produzia, e eu ficava com muita pena vendo meu pai, faleceu no ano passado até, mas eu vi meu pai querendo aguentar as pontas sozinho, com um funcionário e tal, mas eu ficava com muita pena. Eu vi meu pai assim, cansado, e toda aquela estrutura, aquela terra que veio, meu avô veio da Itália com 10 anos, então eu começava a pensar nessa trajetória da sucessão do vô, do pai, dos filhos, aquele trabalho todo, aquele esforço de montar uma propriedade, de abrir a propriedade quando chegaram. Passava na cabeça essa história, pensei, mas eu acho que eu posso ser muito mais útil numa propriedade rural, posso ser mais útil nas entidades que nós temos, né? Passei também por sindicato, enfim, e várias associações. Então essas experiências foram muito boas. Eu acho que cada um vai muito da sua vocação, da sua vontade, a vontade de ser útil e conviver mais nos nossos pequenos municípios aqui do Vale, que o nosso padrão de vida é fantástico. Bom, a gente está conversando no Espaço Empreender de hoje com o presidente do Conselho Administrativo da Cooperativa Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piscinini, está conosco aqui no Espaço Empreender. Bom, Gilberto, já falamos dessa sua trajetória até voltar aqui para o Vale do Taquari, e agora fale um pouco para a gente como o senhor encontrou esse vale, né? Depois de ir para a capital do estado, ficar um tempo por lá, trabalhar em instituições financeiras, vem para a propriedade dos seus pais para tocar o negócio. Como o senhor reencontrou o Vale do Taquari? Ele era um pouco do projeto que ele é hoje, ou como estava a nossa região, como estava a cooperativa que o senhor disse também nessa entrevista já, que veio dos seus pais, com os avós. O senhor ouvia muito falar da cooperativa na época, até se tornar presidente anos depois, mas como o senhor voltou para o Vale e como encontrou essa nossa região? Quando a gente voltou, a gente voltava com mais informações, com uma visão de um grande centro urbano. O jovem tinha que buscar seu espaço, você é mais um na grande cidade. Mas quando a gente volta, a gente vê como tem trabalhos a ser feito. E a gente procurou motivar mais jovens. Nós organizamos cursos na cooperativa, antes no Sicredi, então a gente tinha oportunidades de estar se preparando e preparando mais gente. Mas eu vi o Vale se transformar. Nesses anos todos a gente viu o Vale se transformar, a economia foi mudando, o profissionalismo foi tomando conta da atividade. Porque veja bem, antigamente as famílias eram maiores, eu sou uma família de 6 filhos, sendo que um normalmente ficava na propriedade, 1 ou 2, e normalmente no passado eu via muito falar que se tinha uma família de 4, 5, 6 filhos, o que tinha nota pior na escola acabava ficando na propriedade. Era um fato, né? Então acabava
sendo penalizado por não ser tão inteligente, não ser estudioso, tu vai ser agricultor. Era imposto para ele a ideia de ser agricultor. E foi ficando aquela imagem que a agricultura era uma coisa ruim, era uma coisa pesada e tal. Hoje não existe mais isso. Existe o desafio de viabilizar a propriedade, a gente trabalha com custos como qualquer empresa. Mas a gente viu essa transformação vindo aos poucos. Quem é produtor rural, quem opta pela atividade rural hoje, seja na criação, seja no plantio, ela é porque realmente tem eficiência. E a gente viu para dentro das empresas também. Eu vi a cooperativa se transformar nesses últimos anos, vinha de dificuldades, vinha numa época de uma transição, na época que abriu a economia mundial, onde a cooperativa no passado foi uma das cooperativas mais diversificadas, tinha lá 8, 10 indústrias pequenas, aí absorvendo pequenas cooperativas, e acabou crescendo o número de associados, mas não tinha viabilidade econômica e financeira. Então a gente foi fazendo, ajudando, já participando da cooperativa, ajudando nessa transformação, de definir focos. E esse foco da empresarial foi também, a gente foi orientando os produtores a fazerem isso. Então a gente viu verdadeiras pequenas propriedades se transformarem em empresas, com padrão de vida. A gente viu muitos produtores que chegaram à conclusão que não tinham vocação para ser produtor, foram buscar seu espaço no centro urbano, regional, com várias indústrias. Emprego sempre foi uma opção muito forte para nós aqui na nossa região. Então a gente viu o Vale se transformar, viu a qualidade de vida melhorar, e nós vivemos num paraíso que é chamado Vale Taquari. E a cooperativa hoje está em 128 municípios, na região central do estado também, o Vale Rio Pardo, mas a gente vê uma mudança muito forte aqui, comparando com aquela região do Vale Rio Pardo ainda. Bacana, estamos conversando com Gilberto Antônio Piscinini, presidente da cooperativa Dália Alimentos. Presidente, essa trajetória e chega no ponto que há 20 anos o senhor ocupa a presidência, né? Esse momento, como foi esse momento? O senhor já é engajado a outras cooperativas e daí torna-se presidente nesses últimos 20 anos, assumindo toda a parte administrativa da Dália Alimentos. Fale um pouco para a gente. Eu acho que esse tempo todo, eu acho que a gente vai aprendendo, até hoje a gente está aprendendo, mas eu acho que 20 anos de estar presidindo uma entidade do tamanho, da importância social, econômico, institucional, política que a Cozuela, Dália Alimentos tem no estado, fora do estado, pensar que no passado foi idealizada, o João Batista Marquesi foi presidente do Banco Nacional Cooperativo, deputado, e estar seguindo o trabalho que essa personalidade no mundo cooperativo fez, eu acho que é um fator de muito orgulho, até um privilégio. Mas tem trabalho que a gente não olha nem muito o cargo, a gente olha os desafios. Nós trabalhamos com equipes de trabalho, a cooperativa hoje tem uma gestão muito profissional, dividimos as funções do presidente executivo e presidente do conselho. Presidente do conselho é o trabalho que eu faço. Eu participo de vários conselhos e várias entidades na universidade, presido institutos, presidi o Sindicato da Indústria de Leite, enfim. A gente acaba se projetando a cooperativa e a atividade que nós fazemos em outras entidades. Então vai nos dando uma experiência e, digamos assim, liderança, e vai trazendo isso para dentro da cooperativa, nos nossos conselhos, e tudo é dividido, tudo é repassado para eles, e também a fórmula, nós temos eleições anuais dentro do Conselho de Administração, então qualquer problema, cansou, desistiu, ou você tem um problema, o conselho pode ser trocado, o conselho troca o presidente e o vice, enfim. E a gente tem sido reeleito, tem conseguido fazer o trabalho, mas é um trabalho muito forte em equipe. O Conselho de Administração realmente assume a administração da cooperativa, e o presidente do Conselho, a minha função no caso, é executar aquilo que o Conselho sempre define como regras gerais. A importância do cooperativismo, presidente. A gente fala tanto a nossa região com uma força incrível do cooperativismo, nós somos aqui, Teutônia nem se fala, cooperativismo, associativismo. Vivemos numa cidade aqui da nossa cidade de Teutônia, como eu disse, muito ligada, sei que encantada da mesma forma, o Vale como um todo. Mas a importância desse sistema, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância do sistema cooperativo, esse sistema que busca, entre uma das suas grandes metas, a igualdade, um pouco mais de equilíbrio dentro desse todo esse sistema político e econômico que a gente vive. Fala um pouco do sistema cooperativista, tão importante na Dália Alimentos também.
Nos vários estudos, nas várias palestras que a gente participa no mundo cooperativo, a melhor definição sobre cooperativismo eu vi do Roberto Rodrigues. Foi ministro da Agricultura, foi presidente da OCB, presidente da Aliança Cooperativa Internacional. E o Roberto dizia o seguinte: se o capitalismo é um extremo e o comunismo ou o socialismo é outro, colocamos uma ponta entre os dois e façamos com que a opção das pessoas seja o cooperativismo. E quando ele deu essa definição, colocando essa ponte entre os dois modelos econômicos e políticos, a gente viu o cooperativismo realmente se entender mais. A gente viu o cooperativismo buscar o seu espaço. E a comunidade onde tem cooperativas, está provado, os índices de desenvolvimento humano são melhores, e a gente vê na nossa região o cooperativismo cada vez crescendo mais, seja nos vários segmentos, na saúde, na educação, no transporte, no crédito, na agroindústria, enfim, na agropecuária, que é muito forte na nossa região. A gente fica feliz e sabe que onde tem cooperativas tem mais jovens no campo, tem mais famílias estruturadas, tem mais pesquisa, tem mais foco, o reinvestimento é feito na comunidade, porque são várias empresas hoje que não são cooperativas, estão aqui fazendo o seu trabalho, mas a gente sabe que elas estão trabalhando e os resultados desse trabalho acaba centralizando na mão dos seus investidores, seus acionistas. E as cooperativas não, acabam dividindo esse conhecimento, esse desenvolvimento, essa riqueza e esse dinheiro dentro da comunidade e nas famílias que participam do processo. Então o cooperativismo, para mim, é uma das molas propulsoras do Vale do Taquari, dos negócios que nós temos aqui e no estado também. Aqui tem números, eu sei que Teotônio é muito alto, a gente tem números também, estamos do lado, mas são números que invejam o Brasil pela estrutura, pelo tamanho das cooperativas que nós temos aqui. Para fechar nosso bate-papo, o senhor citava durante a entrevista 70 anos ano que vem da Dália Alimentos, né? Qual é a projeção que dá para fazer? A projeção nesse momento que estamos vivendo, com certeza é um momento que vai passar e a única coisa que a gente torce é para que ele passe o mais rápido possível, né? Que a gente possa voltar a discutir política, discutir economia, discutir educação e parar de discutir esses embates políticos polarizados entre dois partidos, que é o que acontece hoje. Então, nesse cenário econômico, nesse cenário do Vale do Taquari, como vocês estão projetando a Dália rumo aos 70 anos no ano que vem? Muita gente tem me perguntado como é que eu vejo, o que devo fazer diante desse momento turbulento, digamos assim. Eu tenho dito, vamos fazer a nossa parte, vamos esperar pelo momento bom, mas vamos nós dar o exemplo. Não é porque existem maus exemplos, pelo que se divulga, mal feitos, que nós temos que perder a esperança. Não, vamos fazer o que sempre se fez e fazer o bem feito. E fazendo isso, nós nos projetamos para 7 décadas de vida da cooperativa. No nosso caso, nós temos lá a experiência de várias gerações e os erros, os acertos servem muito para que nós continuemos fazendo um trabalho que nada mais é em busca de melhorar as condições de vida dos agricultores, dos funcionários, dessas milhares e milhares de famílias que dependem desse negócio. 7 décadas, nós estamos resgatando as 7 décadas num livro muito bem estruturado que está sendo feito há 3 anos, onde contratamos uma empresa que faz um resgate desde dos primeiros imigrantes alemães, depois os italianos, em seguida, e o início dos municípios, a cooperativa vindo junto. Então será um livro que será lançado nos 70 anos, contando uma história, contando a própria OCB, o Sérgio, o presidente Virgílio, tem uma expectativa muito grande com relação a esse livro, porque pelo pioneirismo, para teres uma ideia, a suinicultura no Brasil, na Dália Alimentos, a Cosuela na época fez importação de material genético, foi pioneira em muita coisa, em genética de suína, o gado leiteiro chegou muito tempo depois, mas muita coisa, muita experiência vai ser contada nesse livro, muita mudança, uma visão empresarial, enfim. Vocês da imprensa serão brindados com esse trabalho, porque é um resgate realmente da história, digamos assim, da história contemporânea, mas também da história lá atrás, do início de todo o processo
da organização das comunidades e da organização cooperativa, a influência que ela teve na economia e na comunidade regional. Bacana. Hoje pela manhã contamos com a presença do presidente da cooperativa Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piscinini, presidente do Conselho de Administração. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. A gente, quando fala aqui na Rádio Tirol em Teutônia, a gente sempre fala que Teutônia está inserido nesse contexto Vale do Taquari. E da mesma importância, a gente sabe do município de Encantado, um município que a gente tem o carinho pelas cooperativas que unem esses dois municípios, que unem o Vale do Taquari como um todo. Então, quando a gente recebe pessoas como o senhor, a gente fica muito agradecidos com a sua disponibilidade. Contamos sempre com essa disponibilidade para trazer informações, para debater com a gente, para conversar com a gente, assuntos que permeiam o nosso vale como um todo. Como o senhor disse, eu fecho com o senhor, é um vale diferente. Vivemos aqui um outro momento e é assim que a gente espera o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Obrigado, seu Gilberto, até uma próxima oportunidade. Obrigado por fazer parte aqui da história do Espaço Empreender da Tirol. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos e sempre estou à disposição da rádio para quando precisarem de uma conversa ou de informações. Obrigado. Muito bem, fechando o Espaço Empreender de hoje, agradecendo a sua audiência. O Espaço Empreender retorna no próximo sábado, sempre às 11h30, aqui na Tirol FM. Bom final de semana e até uma próxima. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.